Capítulo 8. A loucura de Deus. O anúncio era rústico, mas a mensagem era clara. Alguém tinha desenhado a figura de uma pessoa de cabeça inclinada e mãos juntas, por certo, em oração. O quadro seguinte mostrava a mesma pessoa na mesma posição de oração, mas desta vez a pessoa estava encurvada e envelhecida. No último quadro, um esqueleto estendido sobre a mesa, com a seguinte mensagem: por que orar e esperar para que Deus resolva seus problemas? Minha atenção foi chamada por esse pôster enquanto eu estava caminhando pelo campus da Universidade Estadual de Boise, onde eu estava estudando algumas matérias. Já não me lembro qual era o produto da propaganda, mas recordo que ela foi colocada ali por um grupo de ateus da universidade, que obviamente não tinham a oração em alta estima. A oração era loucura para eles. Já fiz algumas coisas em minha vida que, por certo, pareceram loucura para algumas pessoas. Nunca poderei me esquecer do dia em que o coro de nossa igreja cantou em Sherm Alley, que naquele tempo era em Los Angeles, uma das áreas mais mortais e infestadas por drogas. Foi nos primeiros anos da década de 80 e a droga favorita era PSP, na rua conhecida como Sherm. Num setor da cidade, apelidado de Floresta, havia entre prédios de apartamentos um beco que se tornara notícia pelo tráfico pesado dessa droga. O diabo tinha reclamado como sua essa área urbana da Califórnia, e a maioria das pessoas de bom senso queria tomar distância dela. A maioria, com exceção de um jovem pregador adventista e os membros do grupo musical adventista do sétimo dia Maranata. Deus havia colocado no coração deste renegado pregador o desejo de invadir o território inimigo e levar alguma luz ao mais escuro lugar. O pregador tinha conexão com a KDAY, uma das mais populares radiodifusoras de negros em Los Angeles, e essa estação de rádio havia concordado em mandar uma grande unidade móvel em Sherm Alley para transmitir o programa de culto ao vivo. Ao meu pai, regente do coral, coube prover música evangélica para dar apoio à pregação da palavra. Que cena emocionante! Ali, em pé, no enodoado asfalto de Sherm Alley, à sombra de potentes armas de assalto, prontas para disparar, empunhadas por atiradores de elite da polícia de Los Angeles, posicionados nos telhados dos prédios de apartamentos acima de nossas cabeças, estávamos nós cantando para a glória de Deus. Com uma unidade móvel de radiodifusora, um pregador com uma Bíblia e um coral, Deus trouxe alguma luz à floresta. Fomos ao terreno de Satanás. Tomamos posição frente a frente com o inimigo e ele pestanejou. Nós não podíamos nem pestanejar. Nossos olhos estavam arregalados de medo. Pela primeira vez em anos, deve ter parecido anos, os moradores de Sherm Alley tiveram realmente a coragem de caminhar na rua e ouvir palavras de conforto, esperança e amor. Durante as 2 horas que estivemos ali, não houve venda de drogas nem disparo de tiros. Para alguns dos que observavam, incluindo nossos policiais protetores, deve ter parecido loucura aquilo que estávamos fazendo. Hoje, ao refletir sobre isso, sinto-me inclinado a concordar com eles. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 27. A loucura da oração. Para você, algumas vezes a oração pareceu loucura? Creio que, se quisermos ser honestos, temos que admitir que há momentos em que a oração parece fraca e ineficaz. Nós
Derramamos nossa alma a Deus com eloquência e paixão. Às vezes acrescentamos até um pouco de jejum para mostrar a Deus a seriedade de nossas intenções. Levamos outras pessoas a estarem de acordo conosco na oração e reclamamos todas as promessas relacionadas sem nenhum resultado. Nada parece mudar e finalmente terminamos nossa oração com a sensação de que foi uma tolice desperdiçar tempo precioso e que deveríamos encontrar uma outra maneira de resolver o problema. Todos já fomos atormentados pela oração não respondida. Foi o que senti no funeral de minha sogra. Durante 5 anos, desde o diagnóstico de sua enfermidade, eu pleiteei com Deus para que a curasse. O meu diário registra algumas de minhas orações a favor dela. Eu era eloquente. Eu apresentava argumentos fortes e sólidos para explicar por que eu achava que ela era uma boa candidata para a cura. Eu sabia que Deus não atende a toda e qualquer petição por cura, mas eu implorei que, no caso dela, Ele abrisse uma exceção. Eu sabia que algumas pessoas têm sido curadas miraculosamente. Isso acontece. Eu orei para que ela fosse uma dessas exceções. Fiquei mais do que chocado quando ela morreu. Eu achava que Deus poderia ser muito mais glorificado se Ele a curasse. Apesar de meus argumentos, eloquência e paixão, a resposta foi não. Então, por que orar? Frequentemente o resultado parece tão arbitrário. Às vezes nós ganhamos, às vezes perdemos. Algumas de nossas orações são respondidas, mas outras não. E, se Deus já sabe o que necessitamos, por que pedir? Por que orar? Por que não confiar que Ele suprirá as nossas necessidades, que já lhe são conhecidas, e aceitar a vida do jeito que ela vem? Você está pronto para a resposta? Eu espero que sim, porque ela é surpreendentemente simples, mas é básica em todo o contexto deste livro e é um elemento chave no humilhar-nos diante de Deus. A resposta? Por que Deus pede que oremos? Porque Deus pede que oremos. Sinto muito se a resposta ofende alguns dos mais sofisticados entre nós, mas esta é a resposta. Embora possa às vezes parece fraca e tola, a oração é o meio divinamente indicado pelo qual cooperamos com Deus para o crescimento e expansão de seu reino. É claro que Ele sabe o que necessitamos antes que peçamos, mas Ele quer que venhamos a Ele e confessemos nossa confiança em sua habilidade de satisfazer todas as nossas necessidades. Tenho mais a dizer sobre isso na próxima sessão. Venhamos. É ouvir, respondendo ao chamado à oração, que nos humilhamos e assumimos a posição do maior poder em todo o universo. A posição de absoluta entrega e submissão. À semelhança de muitos paradoxos do reino, o caminho para baixo é o caminho para cima. O caminho para a glória é a senda do rebaixamento. Viver é morrer. Ganhar é perder. Ser fraco é tornar-se forte. E admitir necessidade é possuir o reino do céu. Coisa alguma é recusada à alma que sente a própria necessidade. Ela tem ilimitado acesso àquele em quem habita toda a plenitude. É na oração que colocamos nossa sofisticação em compasso de espera e reconhecemos que Deus sabe mais do que nós e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. É hora de fazer as coisas do jeito de Deus.
Deus tem um jeito de fazer as coisas de um modo não ortodoxo. Para nós, às vezes, os seus métodos parecem grosseiros, antiquados e ilógicos. Alguns até diriam tolos. Quando Naamã, o orgulhoso general sírio, veio a Eliseu em busca de cura para sua lepra, ele nem pôde acreditar no que Eliseu lhe disse, que mergulhasse 7 vezes nas águas barrentas do rio Jordão. Que prescrição estúpida para a cura! Para esse líder militar endurecido pelas batalhas, essa ordem deve ter parecido tão antiquada quanto nos pareceria um feiticeiro vodu propondo a cura pelo osso de galinha. Não fazia sentido. Naamã já estava coberto de feridas. As águas sujas do Jordão só fariam inchar e infectar as suas chagas. Além disso, o banho não cura a lepra. Ele já tinha tomado muitos banhos, e não menos que água limpa, e não tinha melhorado. E por que 7 vezes? Não fazia nenhum sentido racional, mas Naamã obedeceu à loucura de Deus, e o registro relata que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Segundo Reis 5,14. Qual é o general que esboça uma estratégia de batalha que requer que um coral conduza o exército à guerra? Essa loucura seria maior do que enviar um coral para cantar na Sher Auli. No entanto, foi isso que Josafá fez quando teve que enfrentar os enormes exércitos dos Moabitas e Amonitas. Josafá fechou o salão de planejamento da guerra. Cancelou a reunião do alto comando e mandou todas as equipes do Pentágono para casa mais cedo. Desligou os computadores e fez algo que deve ter parecido loucura ao mais experiente estrategista. Orou. Ele proclamou um jejum em todo o Judá e reuniu todo o povo diante do templo de Jerusalém e clamou a Deus com essas palavras: Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas 20:12. O Senhor respondeu a Josafá, assegurando-lhe que a peleja era de Deus. Os homens de Judá nem teriam de pelejar, apenas teriam que ficar parados com suas posições para ver o Senhor infligindo derrota ao inimigo. Josafá ajuntou os seus homens na manhã seguinte e antes que eles enfrentassem o inimigo, ele recebeu um flash de inspiração e disse: Homens, hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Deus nos deu uma arma secreta e, se nós a usarmos, nosso sucesso será garantido. Imagine o que passou pela mente daqueles soldados quando Josafá revelou que a arma secreta era o coro. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Segundo Crônicas 20, 21 a 24. A loucura de Deus. Deus gosta de usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele usou o cajado de um pastor para libertar uma nação de escravos e subjugar um império poderoso. Veja o Êxodo 4.
Ele usou uma queixada de jumento de um forte jovem nazireu para destruir 1000 dos melhores soldados filisteus. Veja Juízes 15:15. Ele usou a funda de um pequeno pastor e 5 pedras lisas do ribeiro para bater um gigante que tinha feito o exército israelita ficar totalmente paralisado de medo. 1 Samuel 17:40. E agora, este grande Deus do universo, que faz tantas coisas loucas, pede que você e eu nos humilhemos e oremos. Faremos justamente isso? Ah, se Deus nos tivesse pedido alguma coisa grande, alguma complicada estratégia de evangelismo, de alta tecnologia, algo que pudesse revolucionar o cristianismo da atualidade, por certo o faríamos com um só pulsar do coração. Em vez disso, ele nos pede, como pediu de Naamã, que mergulhemos 7 vezes no Jordão. Em vez disso, ele nos pede que marchemos 7 vezes em silêncio ao redor de Jericó. Em vez disso, ele nos pede que falemos à rocha pedindo água. Ele pede que façamos aquilo que frequentemente parece fraco, ilógico e antiquado. Ele pede que oremos. Eu estava diante de um pequeno grupo que se reunira para uma sessão especial de oração numa quinta-feira à noite. Tínhamos mudado o dia do culto de oração com o fim de fazer nossa reunião de oração coincidir com o Dia Nacional de Oração, e eu tinha alimentado a esperança de um público numeroso. Apenas 16 compareceram. Tão típico, eu pensei, das reuniões de oração em nossas igrejas. Com exceção de 2 ou 3 de nós, todos tinham mais de 50 anos. Certamente, não parecíamos um bando de guerreiros em oração, preparando-nos para atormentar os portais do inferno. Eu olhei para o grupo e pensei se conseguiríamos realizar qualquer coisa importante através de nossas orações naquela noite. Mas Deus tinha algo para me mostrar. Isso aconteceu durante os momentos dos pedidos de oração, enquanto um e depois mais um começaram a compartilhar histórias de conversões e almas conquistadas para Cristo. 2 deles estavam dando estudos bíblicos e o casal com quem eles estavam estudando estavam inclinados a assumir seu compromisso com Cristo, mas o inimigo os estava puxando para trás pelo medo de diminuírem seus rendimentos devido à observância do sábado. Uma senhora, a mais idosa do grupo, necessitava de forças para continuar o trabalho de serviços comunitários que ela dirigia. Por coincidência, 2 das pessoas sentadas ali naquele exato lugar foram trazidas à igreja por ela. Outras histórias foram externadas, histórias de vidas mudadas, almas conquistadas, batalhas sendo travadas no dia a dia que nem são notadas pela maioria. Então, eu vi o que Deus queria me mostrar. Aquilo que parecia ser pequeno, frágil, débil e insignificante era, na realidade, mais poderoso do que eu jamais imaginara. Por quê? Veja, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, 27 a 29. O grupo de 16 crentes, a maioria deles idosos, não dava a aparência nem a impressão de 52 mil homens segurando velas acesas no estádio de futebol de Boulder, Colorado, no encontro dos guardadores da promessa, no último verão. Mas foi o marco inicial de uma extraordinária experiência com o Deus vivo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali está Ele no meio deles. Veja Mateus 18, 20. Jesus é a luz principal, e não nós.
Ele não é limitado pelos nossos conceitos estreitos daquilo que julgamos ser possível, porque nada impede que Yahvé, o Senhor, nos dê a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Já é alto tempo de fazermos as coisas do jeito de Deus. Sei que às vezes parece que nada acontece, que a oração é uma perda de tempo. Porém, nada se perde quando obedecemos a Deus. Podemos ter pescado a noite inteira sem apanhar nada, mas, sob a palavra de Jesus, lancemos as redes do lado direito do barco. Vamos tentar mais uma vez do jeito dele e orar e ver o que acontece. Poderemos receber muito mais do que as fracas redes de nossa fé podem reter. Senhor, confesso que tenho usado a oração mais pelo senso de obrigação do que pela sincera crença de que ela faria uma diferença real. Quando minha consciência me convence a orar, eu corro atrás de frases bem ensaiadas para me fazer sentir que fiz minha parte. Mas isso tem que acabar. Compreendo agora que meu próprio orgulho e incredulidade têm me privado de uma rica e significativa vida de oração. Agora eu vejo que aquilo que me parece fraqueza e loucura é exatamente o que Deus usa para demonstrar sua sabedoria e poder. Ensina-me a agarrar com firmeza a loucura de Deus. Ajuda-me a buscar-te humildemente em oração. Afasta-me do atoleiro de frases enfadonhas e das palavras de falsa santidade e guia-me a uma comunhão de coração a coração contigo. Encontra-te comigo, Jesus, sobre os meus joelhos e mostra-me a tua glória. Sem ti não poderei fazer nada.